Olá, Fernando, como você tá? Tudo bem por aí? Tudo um dia muito triste, porque finalmente vai se fazer o enterro do Bruno Pereira e a Eliane não podia ter sido mais feliz na definição sobre o que está se passando agora. Né? Qualquer pessoa que defenda os povos indígenas, qualquer pessoa que defenda o meio ambiente, tem mesmo, como ela diz, um alvo na cabeça. E isso é uma coisa inadmissível num país que já teve, né, nos seus sertanistas, nos seus indigenistas, né, um orgulho nacional. Toda criança, como eu aprendia, a lenda dos Vilas Boas, não desse aí do Exército, mas do Orlando e do Cláudio Vilas Boas, que foram dois pioneiros na Amazônia, né, que deram sequência à tradição que o militar, Cândido Rondon, tinha feito. E agora nós vemos isso, né? Nós chegarmos a um ponto em que o nosso governo, o nosso presidente, né, queiramos ou não ele é, né, funciona como garantidor dessa onda de violência. E é também um dia em que a gente tem um retrocesso inacreditável, praticamente, com essa decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, agora carregada dos ministros terrivelmente trumpistas que o ex-presidente deixou por lá, fazendo a reversão de uma decisão que ia completar agora, em janeiro de 2023, 50 anos, meio século, e que aconteceu, para a ironia do que nós estamos vivendo aqui no Brasil, também em função de um alegado estupro sofrido por uma moça chamada Norma McCrowney, que duas jovens advogadas, né, recorreram até levar o caso para a Suprema Corte e dar a ela o direito de interromper a gravidez que foi causada por um ato de violência. Curiosamente, como acontece aqui, demorou tanto a decisão judicial que a criança nasceu e foi dada para adoção, não se sabe o destino que tomou. E, enfim, era aquela visão que entendia a mulher como uma depositária, quase que uma incubadeira, né, das crianças, cuja decisão de fazê-las ou não fazê-las, afinal de contas, era do homem. Né? É, a Europa já tinha regulamentado as questões do aborto, e nós aqui, incrivelmente, numa situação como desse caso Roe versus Walden, Walden era o promotor que tentava impedir a concessão da ordem de aborto, nós já tínhamos desde 1940, quer dizer, o Brasil rural, atrasado, carola, dominado por um catolicismo que ainda não tinha nem se modernizado, como se modernizou a partir do Concílio Vaticano II, nós já tínhamos, desde o governo Vargas, esta concessão prevista nas nossas leis. Não é uma novidade. Então nós estamos regredindo para um fundamentalismo religioso, essa que é a verdade, não é uma opinião filosófica, é uma postura de fundamento religioso, né, que nada impede que as pessoas que creem naquela ou em outra confissão não pratiquem, ninguém é obrigado a fazer aborto, mas que não se pode obrigar as outras pessoas que não têm os mesmos princípios religiosos a seguir obedecendo, porque senão nós vamos virar um talibã. Não importa se a pessoa quer ou não seguir a Sharia, que era aquela ordem islâmica, ela é obrigada a seguir, porque a sociedade exige. E isso não existe como direito democrático. Direito democrático é aquele que você tem se não interfere na vida alheia. Os defensores da vida, o movimento pró-vida, como eles se chamam, são os primeiros a defender arma, a defender tiro, a defender execução, a defender castração química, mostrando como são piedosos, como são bondosos, como são, de fato, cristãos, né? Aqueles que querem que uma menina de 10 anos dê à luz para que seja oferecido como presente para um casal de bem uma criança, que vai escolher uma criança como quem escolhe um carro, 0 quilômetro, novinha,
sem problemas, sem manias, sem traumas, sem dificuldades, sem tudo aquilo que nós que somos pais sabemos que crianças têm. E na cor e modelo que quiser. Então é isso que está se fazendo. Nós estamos deixando que as meninas pobres, que não têm como pagar o que a classe média faz em qualquer clínica aborteira aí, que elas funcionem como incubadeiras de crianças a serem dadas para adoção às pessoas ditas de bem. Mas, né, não são só esses os nossos problemas. Estamos às voltas aí com a janela indiscreta do nosso ministro pastor Milton Ribeiro. Deixa eu só fazer uma observação em relação a esse caso do aborto nos Estados Unidos. É lamentável essa decisão, realmente retira o direito das americanas de fazer o aborto, mas é muito interessante que está todo mundo dando muito destaque para essa discussão que acontece nos Estados Unidos, mas quando se tenta minimamente fazer essa discussão aqui no Brasil, quando, por exemplo, o ex-presidente Lula levantou essa questão sobre aborto, isso se torna um tabu e não se aprofunda nessa questão, e a gente não pode falar na discussão sobre aborto aqui no Brasil. Então, eu acho muito importante a gente normalizar debates sobre o aborto, seja com gancho dos Estados Unidos, mas trazendo aqui para a legislação brasileira isso. Mas, Thalita, eu acho que, de fato, existe um bloqueio mental, uma parcela significativa da população, tanto que quando se fazem pesquisas sobre isso, os números que aparecem de pessoas que que creem que o aborto deve continuar sendo proibido, etc., é muito alto, inclusive porque nunca fizeram uma pesquisa exclusivamente com as mulheres, que é quem isso diz respeito mais diretamente. Mas eu acho que nesse caso da menina de Santa Catarina, Thalita, não é o aborto a discussão é o estupro. Porque não se está discutindo, em tese, o direito de qualquer pessoa praticar o aborto por vontade própria, porque chegou à conclusão de que não tem condições, ou não quer, ou não tem meios para sustentar aquela gravidez até o final e a criança que vem daí. Não, no caso da menina, o que nós estamos discutindo é uma menina de 10 anos que sofreu um abuso sexual, uma violência sexual, que está prevista na lei, diante da qual o aborto é uma franquia dada, independente de autorização judicial, a quem sofre esse problema, né? E estas pessoas que estão procurando fazer da menina um objeto de propaganda das suas convicções, podem ser até legítimas, né? Mas elas estão, na prática, defendendo o estupro, porque aquela menina é quem vai pagar a vida inteira pelas consequências da violência sexual que ela sofreu. Nós não estamos discutindo se é para preservar, se o feto com tantas semanas já é um ser vivo. Não, nós estamos dizendo que aquela menina aos 10 anos de idade está fadada a carregar pelo resto da vida o fruto de um ato criminoso, de um ato de violência. Nesse sentido, acho que é uma questão sobre a legislação. A legislação permite que aqui no Brasil um aborto, nessa circunstância, seja feito. E a gente tem um problema porque uma juíza quis interpretar de forma diferente o que está escrito na lei, né? Mas quando eu faço essa minha ressalva em relação a avançar com essa discussão, avançar com as possibilidades de aborto, dada a vontade da mulher. É só sobre isso, realmente. Claro, esse é um tema contemporâneo. Esse é um tema contemporâneo, mas eu insisto no ponto. A juíza não quis dar uma interpretação à lei, ela quis impor a sua lei religiosa, que não é a função dela, que ela não tem o direito de fazer. Ela é uma funcionária do Estado. Quem é funcionário do Estado cumpre o que está previsto na lei e ponto. Se se considera moralmente, filosoficamente, religiosamente, eticamente impedida, ela tem todo o direito de dizer: eu me declaro impedida para julgar esse caso. E o caso ser transferido para um colega dela que não tem as mesmas objeções de consciência que ela tem. Ela tem todo esse direito. Não é como nós, aqui na vida comum, que se disser não quero fazer, o patrão manda a gente embora. Não, o juiz
está lá, com a vida dele garantida, o cargo dele garantido, o lugar dele assegurado. Entendeu? Então, isto aí é um ato de egoísmo e, diria eu, de implantação de uma ditadura por parte de quem tem o poder e quer impor às pessoas aquilo que não está na lei, aquilo que está contra a lei. Eu insisto, esse caso da menina de Santa Catarina não é, embora tenha toda essa capacidade, não é uma discussão essencialmente sobre o aborto, é uma discussão sobre o exercício do poder tirânico do Estado, negando um direito que a lei assegura àquela menina e protegendo, na prática, o instituto do estupro. É isso que nós, nesse caso, independente da posição, ontem até por acaso eu conversava com uma pessoa evangélica, tá? Frequentadora, e ela me disse, na conversa, porque temos intimidade, ela me disse, não, a minha igreja é contra, mas eu, com a minha filha, faria. Veja só como isso é forte. Tá? Veja só como isso é forte, porque nós estamos atingindo a preocupação que todos nós que temos filhos e filhas temos com esse tipo de crime. Não é possível. Eu não pretendo que as pessoas se convertam à ideia de que o aborto deve ser liberado, etc. Com esse caso. Eu espero que elas se convençam à ideia de que o estupro não pode ser recompensado. O estupro não pode ser tolerado. A violência contra uma criança não pode ser admitida, mesmo que isso implique na interrupção da gravidez. A criança é um valor absoluto. A menoridade, a incapacidade dessa menina de reagir com consciência, né, aos riscos de uma gravidez, ela é um valor absoluto, ela é uma criança. E criança, a nossa lei diz, da Constituição ao Estatuto da Criança e do Adolescente, criança merece a proteção integral das leis e do Estado. Bom, mas nós temos aí gente que quer usar a lei e o Estado de outras maneiras.